Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Dia 30 de março de 2023, nessa quinta-feira, pedimos a Deus paz, alegria e esperança, que Deus abençoe a todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vos dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso querido Dom Helder Câmara dizia: não me dou a penitência, com todo o respeito que me merece os santos. Não sou homem de autoflagelações. Se há penitência melhor, não há penitência melhor do que aquelas que Deus coloca em nosso caminho. Interessante que não dou penitência, não sou, mas se há penitência maior é aquelas que Deus vai dando no nosso caminho. Deus vai colocando muita coisa no caminho na esperança de que a gente possa representá-lo no mundo em que nós vivemos. Nós estamos ouvindo o longo discurso de Jesus no Evangelho de João para os fariseus, os judeus. É um discurso difícil, pesado, cansativo, repetitivo, mas é uma tentativa de Jesus de dizer quem Ele é para alguém que não acredita nele, que não quer ouvi-lo, que não está interessado em guardar aquilo que Jesus fala. E é nessa busca de compreender aquilo que Jesus fala, e Jesus vai tentando ligar ele e mostrar Deus que é Pai. Por um lado, a resistência dos judeus, e agora Jesus é acusado de ter um demônio, porque diz que quem guarda a sua palavra não morrerá, e o morrer aqui não é no sentido de não passar pela morte física, histórica, biológica, que essa nós passamos, mas é saber que a vida segue e continua existindo. O Jesus quer nos salvar é da morte definitiva. Eu acho que é isso que é a grande questão da vida, né? É a morte definitiva, é a morte que nos leva a ser um nada, ninguém, que faz com que a gente desapareça. Talvez o inferno seja isso. Talvez ser condenado ao inferno é perder a oportunidade de continuar vivo nos braços de Deus. É perder a oportunidade de continuar existindo no universo de Deus depois daqui. Até porque a vida aqui é muito pequena, né? A gente sofre muito, a gente padece muito, a gente erra muito, a gente cansa, a gente tenta, mas não dá conta. A gente vive aí nesse patamar de sofrimento, de angústia, de reflexão, de pensamentos, de remédios, de não sei mais o quê, e a gente às vezes não sabe onde se apegar. Tem gente que se apega a cargos e poder, né? Precisa viver eternamente num cargo e no poder, tem que ser sempre superior, tem que ser sempre responsável pela casa, tem que estar sempre no governo,
da sua instituição religiosa, ou algum cargo dentro da paróquia, algum cargo dentro da igreja, e às vezes a gente tem que dar um basta. Não, eu preciso ser um nada, ninguém. Eu preciso, no decorrer da vida, escutar só o que Jesus tem para dizer. Jesus agora ele é acusado de ter um demônio, porque diz que quem guarda a palavra de Deus não morre. E aí foi só, mas Abraão falou de mim. Não, mas Abraão morreu, os profetas morreram. Quem que é você? Então você tem que morrer também. Não, mas antes de Abraão existir, eu sou. Então Jesus agora está falando da sua pessoa, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, humanizado, presente no nosso meio, na nossa história, na nossa vida. Então nós temos agora este Jesus, que é alguém que está se apresentando e está dizendo que além daquilo que ele faz não é por si, é por Deus, ele também vem antes de Abraão. E Abraão dá testemunho dele. Por isso nós vamos vendo. Então, agora sabeis que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também. E tu dizes, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas? Que pretende tu ser? Quem que é o ser, Jesus? Essa é a pergunta em torno da questão. Quem que é você? E não adianta Jesus dizer, mas desde o começo eu estou dizendo quem sou eu. Desde o início eu estou começando a dizer que eu faço aquilo que o Pai me ensinou. Desde o começo eu estou querendo dizer para você, tem testemunhas aí de quem sou eu. Aí a gente lembra esses dias atrás, João Batista deu testemunho da verdade, as minhas obras que eu faço, o Pai que me permite fazer isso, a Sagrada Escritura dizendo que vem alguém. Mas não basta, não basta. É aquela velha situação de pessoas que você diz, mas não adianta. Hoje a gente vive esse fenômeno de fake news, né? A pessoa recebe uma mensagem que não sabe de onde que veio, e parece que todo mundo agora é craque em direito, em economia, em justiça, em política, todo mundo entende tudo. E aí você pergunta, mas de onde você tirou essa informação? De onde é que está isso? E aí todo mundo agora entende de situação econômica, política, de sociologia, todo mundo sabe de tudo. Mas quando aparece uma coisa que eu não quero, eu não discuto sobre isso. Eu não discuto sobre isso. Quando a gente vê uma tribo de índios com crianças morrendo lá, mas eu não quero tocar no assunto. Não me interessa. O que me interessa é a taxa de não sei das quantas de juros. O que me interessa é as baleias do Japão. O que me interessa é coisa bem longe daqui. Quer dizer, eu estou preocupado às vezes com situações fora daqui e não me preocupo com as periferias das nossas cidades. E às vezes eu não me preocupo nem com a minha própria família, né? Viu? No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conhecia, eu seria um mentiroso. Então Jesus continua no mesmo discurso, eu conheço a Deus, e eu falo em nome dele. E antes que Abraão existisse, sou eu. E é claro que para eles, para os judeus, dizer isso significa falar que é Deus. Se falar que é Deus é uma blasfêmia, tem que ser condenado ao apedrejamento. Por isso eles pegam pedras e terminam o evangelho dizendo que Jesus teve que se esconder novamente, porque não chegou a sua hora. Mas o discurso de Jesus não é compreendido pelos fariseus, não é compreendido pelos judeus, e é complicado isso. É muito complicado o mundo quando Deus quer se apresentar e Deus não é acolhido. É muito complicado o mundo quando Deus quer viver perto de nós e a gente não quer que Deus viva perto de nós. Ou quando nós só queremos Deus para nos servir. Viu? Então João Bosco dizia, 1815 a 1888, dizia: uma educação eficaz apoia-se inteiramente na razão, na religião e na bondade. Eu acho que está faltando no mundo de hoje razão, religião e bondade. No evangelho de hoje está faltando razão, religião e bondade. Então a gente está ficando mal educado. E quando a gente é mal educado, a gente faz birra e a gente não trabalha para que as coisas melhorem. Um abraço e até mais.